gênero está em tudo. Tudo tem seu princípio masculino e seu princípio feminino. O gênero se manifesta em todos os planos. A primeira questão a diferenciar aqui é que não se trata de gênero sexual. Não pense masculino e feminino no sexo, mas sim em potências negativas, passivas e positivas, ativas. Oi, gente, tudo bem? Hoje daremos continuidade à reflexão a respeito das leis herméticas por meio do livro O Caibalion. Vamos estudar a sétima e última lei hermética, a lei de gênero. Apenas para lembrar, está sendo uma série de vídeos nos quais estudamos cada uma das leis, ok? Portanto, para assistir os vídeos referentes às demais leis e não perder os próximos estudos, já se inscreva no canal se não é inscrito e ative o sininho para ser notificado e acompanhar os próximos vídeos. Você que está acompanhando os estudos, conseguiu realmente compreender a profundidade das leis herméticas? E as pessoas que buscam o hermetismo apenas como uma ferramenta de autoajuda? A lei do gênero é a última lei hermética, portanto, se você não assistiu os vídeos referentes a cada uma das leis anteriores, sugiro que após este assista. Veja na descrição os links, ok? Porque cada uma dessas leis se complementa tanto na operação no universo como na compreensão. As leis herméticas estão e são interligadas e o estudo separado pode prejudicar o entendimento. Bom, e hoje veremos a sétima lei hermética, a lei de gênero, em que o axioma é: o gênero está em tudo. Tudo tem o seu princípio masculino e seu princípio feminino. O gênero se manifesta em todos os planos. Segundo o próprio livro O Caibalion, a palavra gênero deriva da raiz latina que significa gerar, criar, produzir. Essa palavra tem no hermetismo um significado muito mais amplo e geral do que apenas sexo. E ao ouvirmos a palavra gênero, correlacionamos automaticamente ao sexo, não é mesmo? O sexo é uma manifestação deste princípio no plano físico, mas conseguimos observar a presença do gênero nos planos mental e espiritual também. Essa lei do gênero está relacionada à lei de polaridade, porque são dois polos opostos, em que a falta de um evidencia a presença do outro e vice-versa. Contudo, os sentimentos de atração e repulsa não existem sozinhos e um depende do outro. Um polo positivo não se cria sem um polo negativo. A lei do gênero traz algo novo. A partir dela surge o potencial de criação, geração e regeneração. Nada poderá ser criado no universo sem que haja interação entre o princípio feminino e o princípio masculino. Esta é a lei. Se observarmos a lei de polaridade, percebemos que no mundo manifesto, esse plano físico em que vivemos, tudo é dual, ou seja, é caracterizado pela dualidade, pela presença de dois polos, duas forças energéticas opostas, mas complementares, que podem se transformar uma na outra dependendo das condições especiais. Essas forças energéticas existem em todas as pessoas em diferentes proporções. São também explicadas pelo taoísmo, pelo yin e yang, sendo o yin o princípio feminino e o yang o princípio masculino. Princípios são ideias fundamentais, moldes, como algo será, mas consciências vivas. E a interação entre yin e yang gera o campo eletromagnético necessário para criar qualquer coisa. Tudo em nossa vida é criado desta maneira, seja dentro de um indivíduo, dentro de um casal ou entre pessoas ou parceiros de negócios. É preciso buscar a harmonia entre esses dois polos para gerar um campo que atrairá prosperidade e abundância. Sabemos que esse campo energético não é fixo e buscamos a harmonia entre eles. Ora, um princípio, um polo está mais evidente que o outro e o equilíbrio que nos referimos não é estático, e sim dinâmico. Pois a nossa vida é dinâmica, é movimento, assim como estudamos na lei do ritmo, que vai se ajustando no movimento pendular. Essa dualidade é a regra do jogo em que estamos vivendo no plano físico, aqui no planeta Terra.
Vamos observar alguns exemplos da dualidade do princípio de gênero Yin e Yang, feminino e masculino. Conforme relatado no livro O Caibalion, o átomo é a menor partícula que existe e compõe tudo que está manifestado neste plano material, neste plano físico. O núcleo do átomo é composto por nêutrons, que é a energia masculina, e por elétrons, que é a energia feminina, ou seja, com a carga positiva e negativa. Assim, como a pilha tem o campo eletromagnético positivo e negativo, os polos do planeta Terra, sendo redondo, têm os campos positivo e negativo. A supernova, que é a explosão estelar imensa, que representa o princípio masculino, e o buraco negro, que representa o princípio feminino, vai sugar, vai receber a matéria da explosão estelar e gerar novas e milhares de vidas. A luz e a sombra, o bem e o mal, pouco e muito, a razão e a emoção, o material e o espiritual, o ego e a existência. Da mesma maneira, num relacionamento, a lei do gênero opera. É preciso haver um conhecimento das energias predominantes nos pensamentos e comportamentos de cada pessoa, de cada um dos sócios, a fim de aproveitar as características desta energia feminina e as características da energia masculina, que vão se complementar a fim do equilíbrio de uma relação mais fluida. Essa dualidade da lei do gênero também acontece nos relacionamentos entre pessoas de uma parceria de negócio. Sim, porque se os sócios não se complementam nas energias feminina e masculina, não haverá sucesso. Não que seja bom ou ruim, mas o desconhecimento dessas energias, dessas características, geram conflitos e um desajuste imenso. Mas, através da meditação, do autoconhecimento, das reflexões e da reprogramação mental, é possível atingir um equilíbrio. É sabido que a energia feminina proporciona a emoção, o pensamento, a receptividade, a escuta do outro, do aprender, da organização, do planejar. A energia do feminino tem a capacidade de receber, procura ser compreendido, preenchido pelo amor, quer experimentar o amor, ser preenchido por emoções, por cuidado, por ser elogiado. A energia feminina agrega, reúne e é intuitiva e ouve a voz interior. Sabe esperar, não esquece das coisas, só se lembra de tudo. Tem foco variado e por isso consegue fazer várias coisas ao mesmo tempo. Está relacionada à subjetividade, fala muito, é detalhista, é flexível, emotiva, com sensibilidade e cooperação. Tem o propósito de gestação e de manutenção. Essas são as características do princípio feminino dentro de cada um de nós. Contudo, a energia masculina está relacionada à iniciativa, à capacidade de comunicação, de transformação do meio, de movimento para fora, porque deseja ganhar o mundo, quer experimentar a liberdade, ser estimulado pelos desafios, é estratégico, planeja suas ações para resolver. Essa energia masculina proporciona o ensinar, o agir, o prover, o criar, é a força. Foca na solução e fala pouco, é sintético, rígido, trabalha muito com a razão e é competitivo. Enquanto o feminino se lembra de tudo, o masculino se esquece de tudo. O feminino tem foco múltiplo, o masculino foco único. Enfim, percebemos que são características opostas, mas que estão presentes dentro de cada um dos seres humanos. Nesse sentido, o que importa é a proporção entre cada energia, a feminina e a masculina, em determinado momento, a qual vai nos diferenciar e nos definir na essência, independente do gênero sexual, físico ou identidade do gênero escolhido. Enfim, temos todas essas características, mas é o que deixamos predominar que determina como parecemos ser em nossas vidas. É preciso reconhecer e entender essas características presentes em nós e fazer com que sejam aproveitadas em determinadas situações para nos beneficiarmos.
Assim, quando uma pessoa do gênero sexual masculino se mostra mais sensível, não há problema e não vai comprometer sua sexualidade com as atitudes da energia feminina. Da mesma forma, uma pessoa do gênero sexual feminino não fica comprometida em sua sexualidade quando está usando a energia masculina em situações em que age com mais proatividade e usa pensamento estratégico ou quando empreende, por exemplo. É preciso ter discernimento e equilíbrio entre essas duas energias, entre essas duas forças, para os diferentes e estratégicos momentos e situações de nossas vidas. Quero ressaltar que me refiro aqui ao plano mental, aos pensamentos, aos sentimentos e às emoções externalizadas, e não ao plano físico, do nosso corpo físico ou identidade de gênero escolhido, ok? Não devemos repelir essas diferenças, pois elas agregam internamente e, se forem trabalhadas em busca do equilíbrio, nos proporcionará o autoconhecimento e a fluidez na vida. Dessa forma, tudo que existe é polar, tem dois polos, tem duas energias. Tudo em nossa vida terá gênero, contudo, fazem parte de uma unidade em oposto, seja no plano físico, no plano mental, no plano espiritual. Portanto, é preciso ter esses dois polos, essas duas energias unidas em equilíbrio. E isso é chamado de casamento alquímico, ou seja, é o que cada pessoa internamente deve fazer. A junção e o equilíbrio dessas energias masculina e feminina para co-criar uma vida plena e abundante. Além do campo energético, essa dualidade da lei do gênero se aplica também no plano mental, no plano das ideias e da criatividade. A ciência moderna explica que a nossa mente é dual porque tem duas partes, o consciente, que é menor, e o subconsciente, que é muito maior. No livro O Kybalion, percebemos os termos mente ativa, mente passiva, mente voluntária e mente involuntária. Os hermetistas, portanto, chamam de mente feminina e mente masculina. Contudo, acredito que seja mais apropriado usarmos os termos científicos atuais a fim de melhor compreendermos essa lei. Alguns autores modernos e conceituados se referem a essa dualidade mental como consciente e subconsciente, como, por exemplo, no livro do Dr. Joseph Murphy, O Poder do Subconsciente, e também por Neville Goddard, em seu livro O Despertar da Consciência. Então, no plano mental, conforme a lei de correspondência, temos outros três grandes planos da realidade: o físico, o mental e o espiritual. E abaixo de cada um desses planos, mais 7 subplanos. E abaixo de cada subplano, mais 7 subplanos, e assim por diante. É o consciente, a mente ativa, que representa o princípio masculino em nossa mente. E entender isso vai facilitar a compreensão de como é feita a transmutação mental. O iniciado no hermetismo precisa primeiramente identificar essa dualidade em sua mente, pois não somos em essência a mente, nem mesmo só a energia em que estamos num determinado específico momento. Essas energias mudam conforme as situações nas quais estamos inseridos, vivenciando num determinado período de nossa vida. Portanto, podemos mudar essas energias, esses estados mentais, porque elas não definem quem somos de fato. Nossa natureza corpórea, esse eu físico aqui, neste plano físico, isto é, em nossa vida temporariamente terrena e humana, também não nos define quem verdadeiramente somos. Nós somos seres espirituais em um corpo físico por um período de tempo. Segundo o Kybalion, explica-se assim o plano espiritual do nosso eu superior e o eu inferior no plano físico, que é o nosso ego. Esse corpo físico se identifica com os estados mentais produzidos pelo relacionamento das mentes consciente e subconsciente. Os estados mentais são fruto desse relacionamento que foram produzidos, gerados pelo consciente e subconsciente, e por essa razão que o eu inferior, o eu físico, se identifica muitas vezes com esses estados mentais, com esses pensamentos e emoções.
Observemos atentamente a analogia dos átomos, que é composto por 3 corpúsculos: os nêutrons, prótons e elétrons, em que os nêutrons são neutros. Os prótons representam a energia masculina, o positivo, o qual dá a ordem, o qual dá os comandos e que impregna as ideias. Os elétrons representam a energia feminina, o negativo é a parte que gera os comandos, que recebe os comandos, produz os resultados de outro átomo. É dessa forma que toda criação e cocriação acontece. Lembremos ainda de que no princípio o que existia era apenas um grande vazio, sem força, sem espaço, sem tempo, portanto uma substância amorfa. Até que esse grande vazio, o todo, o universo, Deus, passou por ser preenchido por um ponto, uma força, uma emanação de energia. Mas, sozinha, essa energia ainda era neutra e sem movimento, era apenas uma manifestação de algo que não era visto nem sentido por nada nem ninguém. Então, a energia una se dividiu e surgiu a vida e a polaridade. Iniciou-se então essa dupla e gigantesca jornada cósmica. Não foi uma explosão, foi e é uma expansão contínua dessa consciência una. Foi a expansão na involução do todo que proporcionou o surgimento do micro e do macrocosmo, ou seja, estruturas igualmente equilibradas como elétrons, prótons, nêutrons, átomos, moléculas, células, órgãos, corpos físicos, planetas, estrelas, sistemas solares, galáxias, aglomerados galácticos, enfim. Todas essas estruturas se movimentam incansavelmente, criando e recriando tudo ao seu redor, gerando energia masculina e feminina na criação e na animação de toda existência, que coexistem em perfeita harmonia nesses 3 planos da realidade. Assim sempre foi e assim sempre será na existência do cosmos. Contudo, o neutro é neutro. É o todo, fora da dualidade, é o ponto zero, é a nossa verdadeira identidade e essência. Por isso, temos uma centelha divina, o eu superior, presente em nós. E é através da meditação somos colocados em ponto zero, porque nos tornamos neutro, assim como o todo, sem dualidade, porque é uno, mas que só se expandiu criando a dualidade para vivenciar diferentes experiências nesse plano físico. Essa é a relação entre o eu inferior e o eu superior, em uma disputa constante para o domínio da nossa mente. Podemos receber influência do ego ou da centelha divina, e somos nós quem decidimos qual acolher. O livro O Kybalion narra que é no plano mental, que na mente consciente, que contém a energia masculina, envia um desejo para a mente subconsciente, a qual tem energia feminina, recebe esse desejo e gera um pensamento, um sentimento, uma emoção. Então, o desejo vem da mente consciente, da energia masculina, é implantado na energia feminina, que engravida e gera imagens mentais, visualizações do que deseja criar na vida real. Ou seja, produzimos uma imagem mental a qual provavelmente se concretizará. É a técnica da visualização. É assim que acontece na mente consciente e subconsciente, que depois de enviar e encapsular o desejo, vai ficar como uma gestação e com o tempo o universo vai oportunizar uma maneira de cocriar concretamente, materializando na vida real ou mudando a realidade. É assim que tudo acontece no universo. É por isso que devemos cuidar do que e de que maneira o nosso consciente implanta no subconsciente. Precisamos limpar nossa mente, nossas crenças limitantes, para que a nossa mente subconsciente receba somente bons frutos para uma colheita próspera. Nesse sentido, é importante também nos atentarmos para que outras pessoas não implantem pensamentos negativos e tóxicos em nosso subconsciente. A maioria das pessoas gastam muito tempo ouvindo telejornais e programas com mensagens negativas e manipulativas, a quais vão povoar a mente subconsciente com sementes que vão gerar resultados do mesmo e, consequentemente, vão cocriar sua realidade, que serão concretizadas em sua vida mais cedo ou mais tarde.
Bom, é isso, gente. São nossas escolhas que determinam nossa realidade, não é? Por esse motivo, a importância de compreender as leis herméticas, de respeitá-las, de obedecê-las e colocá-las em prática em nossa vida para transmutarmos a nossa realidade numa vida plena, abundante e próspera. Mas esse assunto que trataremos a seguir, a transmutação mental. Quer saber mais? Então espero você no próximo vídeo. Fez sentido a reflexão de hoje? O estudante pode instruir a si próprio nessas matérias e, empregando a teoria do gênero mental, será capaz de pôr em ordem o caos das teorias e doutrinas contrárias e poderá tornar-se mestre no assunto que for inclinado a ele. Ressignifique e até mais!